Você sente, não sente? Aquele vazio que aparece no meio da tarde sem aviso, como se algo dentro de você tivesse quebrado e ninguém tivesse percebido. Como se o mundo continuasse girando, mas você tivesse parado por dentro. Talvez você chame isso de ansiedade ou de tristeza, mas o que realmente está acontecendo é algo muito mais profundo: o colapso da sua alma. Carl Jung dizia que o maior perigo para o homem moderno não é o caos do mundo externo, mas o colapso silencioso que acontece dentro dele. E esse colapso começa quando você deixa de ouvir a voz que vem de dentro e começa a viver apenas para corresponder ao que o mundo quer de você. Desde pequeno te ensinaram a se encaixar. Te ensinaram o que é certo dizer, o que é certo sentir, o que é certo ser. Mas ninguém te perguntou o que você queria ser. Então você vestiu uma máscara, e essa máscara foi se tornando seu rosto. Só que toda máscara tem um preço, e o preço de viver fingindo ser quem não é a lenta destruição da alma. O colapso começa quando você percebe que tem tudo o que deveria te fazer feliz, mas ainda assim sente que falta algo invisível, algo que parece gritar no silêncio. Esse é o chamado do inconsciente. É a sombra tentando te acordar. É o você real batendo a porta pedindo para sair da prisão da persona. Mas o problema é que a maioria das pessoas ignora esse chamado. Porque dói. Porque o autoconhecimento é a pior dor e o maior despertar que um ser humano pode experimentar. Porque olhar para dentro é como olhar no espelho depois de anos fugindo de si mesmo e perceber que a imagem refletida é um estranho. Você vive cercado de ruídos, distrações e máscaras digitais, mas tudo isso é uma tentativa desesperada de calar o grito interno que pede por sentido. Jung chamava isso de neurose espiritual, um vazio que nasce quando a alma é ignorada. E quanto mais você corre, mais o vazio corre atrás. A verdade é que o colapso não começou hoje. Ele começou quando você parou de sentir. Quando começou a viver no piloto automático. Quando trocou a profundidade pela pressa e a verdade pela aparência. Esse é o ponto onde o homem moderno se perdeu. Ele construiu um mundo tecnológico, avançado e conectado, mas esqueceu de construir um mundo interior, e agora vive fragmentado, dividido entre quem é e quem o mundo quer que ele seja. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é uma jornada solitária, porque para encontrá-la, você precisa se despir das mentiras que te fizeram confortável. E isso assusta. Assusta porque o ego luta até o fim para continuar no controle. Mas o ego é só uma casca. É o verniz sobre uma alma faminta de verdade. Você percebe? Tudo que você sente, essa confusão, essa inquietude, essa tristeza que não se explica, é o preço da desconexão entre o que você vive e o que você é. O colapso começa quando o seu corpo vive uma vida, mas sua alma quer viver outra. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. O colapso não é o fim. Ele é o começo da reconstrução. É o processo natural da psique tentando se reequilibrar. É a alma dizendo: "Ei, eu ainda estou aqui." Se você está ouvindo isso e sentindo algo despertar dentro de você, é porque uma parte da sua alma ainda luta para te salvar. E se você sente que não dá mais para continuar do mesmo jeito, então você está pronto para o que vem a seguir. Mas antes, respira fundo, porque o que está prestes a acontecer dentro de você não é destruição, é renascimento. Não sai agora. O que você vai ouvir a seguir pode ser o início do seu despertar. Você sente o peso disso, não sente? Essa sensação de que está sempre à beira de alguma coisa que não sabe o que é. Como se estivesse prestes a desmoronar, mas ao mesmo tempo, como se precisasse desmoronar para enfim respirar de verdade. Carl Jung dizia que nenhum homem desperta enquanto sua vida está confortável. O conforto é o anestésico da alma. E o colapso, por mais doloroso que pareça, é a cura.
disfarçada de caos. Pense por um momento. Quantas vezes você sentiu que estava se perdendo? Quantas vezes achou que não ia aguentar mais? E mesmo assim, algo dentro de você não deixou que desistisse. Esse algo é a centelha divina. A energia que não se apaga mesmo quando o mundo inteiro parece escuro. Mas essa luz só desperta quando o ego começa a ruir. Porque o ego precisa morrer para que o verdadeiro eu possa nascer. O colapso interior é a fase em que a alma, cansada de ser ignorada, começa a se rebelar. Ela cria sintomas. Ela grita através da ansiedade, da tristeza, do tédio, do medo. E cada sintoma é uma mensagem. Uma tentativa de fazer você olhar para dentro, mesmo que seja pela dor. Mas o que a maioria faz? Foge, distrai, enche a mente de barulho e o coração de urgências falsas. Transforma a vida numa maratona sem sentido apenas para não encarar o silêncio. Jung chamava isso de evasão do inconsciente. E quanto mais você foge, mais forte o inconsciente bate a porta, até que chega um ponto em que ele arromba. E é aí que o colapso acontece. Não para te punir, mas para te acordar. Você começa a questionar tudo, as pessoas, os valores, os caminhos, o próprio sentido da vida. E tudo que antes parecia sólido começa a se desfazer. As máscaras que te protegiam começam a rachar. E o personagem que você construiu começa a ruir. Você tenta resistir, mas quanto mais luta, mais o vazio cresce. E então, em algum momento, você para e percebe que não tem mais para onde fugir. É nesse instante que algo muda. Porque o verdadeiro despertar não acontece em meio à luz, ele acontece quando você abraça a escuridão. Quando entende que ela não é sua inimiga, mas sua professora. Carl Jung dizia que não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é isso que o colapso faz. Ele te força a ver o que você não queria enxergar. A verdade é que dentro de você existem partes que foram rejeitadas, reprimidas, esquecidas. Raiva, medo, orgulho, desejo, culpa. Tudo aquilo que você tentou esconder para ser aceito vive agora no porão da sua alma, esperando o momento de ser reconhecido. Essa é a sombra. E se você não encara, ela te domina. Ela sabota suas relações, destrói seus planos, repete seus padrões. E o mais cruel, ela faz isso disfarçada de você. A sombra é o espelho do que você teme, mas também é o portal para o seu poder. Porque toda a energia que você usa para reprimir quem é a mesma energia que poderia te tornar livre. Só que para libertar essa energia, você precisa mergulhar onde ninguém quer ir. No escuro, no fundo, no lugar onde mora tudo o que você fingiu não ser. E é nesse mergulho que a verdadeira transformação começa. Porque veja, não existe luz sem sombra. Não existe cura sem confronto. Não existe renascimento sem destruição. A sociedade te ensinou a buscar só o positivo, a sorrir mesmo quando está despedaçado, a ser forte, produtivo, motivado, mas não te ensinou a chorar, não te ensinou a sentir raiva, não te ensinou a lidar com a dor sem se envergonhar dela. Só que a dor não é o problema. Ela é a bússola. Ela mostra onde a alma está ferida, e se você tiver coragem de segui-la, ela te levará exatamente até o ponto onde o colapso começou. Talvez você tenha crescido acreditando que precisava ser perfeito para ser amado. Talvez tenha aprendido a se calar para não ser rejeitado, ou a agradar todo mundo mesmo que isso o destruísse por dentro. Essas feridas guardadas por anos se transformaram em correntes invisíveis. E agora, elas estão pesando. Mas há algo poderoso que Jung descobriu.
tudo que foi reprimido pode ser transformado em ouro, desde que você tenha coragem de encarar o inferno interior. É isso que os antigos chamavam de alquimia da alma: transformar a dor em sabedoria, o medo em coragem, a queda em despertar. E talvez nesse exato momento você esteja nesse processo. Talvez esteja cansado de lutar contra o que sente. Talvez já tenha tentado todas as formas de se distrair, mas nada preenche o vazio. Isso é um sinal. O colapso que você sente não é fraqueza, é o nascimento da consciência. Respira, porque a alma está apenas pedindo para ser ouvida. E quando você finalmente começa a escutar, tudo muda. Você percebe que o que parecia destruição era apenas um universo te empurrando para dentro, para que você se lembrasse de quem sempre foi. Mas o caminho não acaba aqui. Ele está só começando. E o que vem depois é a parte mais dolorosa e mais libertadora da jornada: a reconstrução. É quando você começa a entender que o colapso não te destruiu, ele apenas desfez o que nunca foi seu. E no vazio que sobra, algo novo começa a nascer. Algo puro, autêntico, real. E se você ainda está aqui, ouvindo, é porque algo dentro de você sabe que precisa continuar. Porque talvez no fundo você já tenha percebido: o colapso não é um castigo, é um chamado. E se você atender esse chamado, você nunca mais será o mesmo. Você percebe que algo dentro de você começou a mudar. O barulho lá fora já não te prende tanto. A correria perdeu o sentido. E o que antes te assustava, agora parece um velho conhecido. É o início da reconstrução. Mas ninguém te avisa que reconstruir dói tanto quanto desmoronar. Porque agora você enxerga. E quando se enxerga de verdade, não há mais como voltar a dormir. Você começa a ver a falsidade disfarçada de bondade, a manipulação travestida de amor, a covardia escondida sob o nome de prudência. O mundo não muda, você muda. E é justamente por isso que tudo parece diferente. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E o despertar é como encarar o sol depois de viver a vida toda em uma caverna. A luz dói, mas pouco a pouco os olhos se acostumam e você começa a ver a beleza que sempre esteve ali, escondida atrás do medo. Você começa a entender que a sombra não é um inimigo a ser vencido, mas uma parte da alma que implora para ser aceita. E quando você finalmente a acolhe, ela se transforma. O ódio vira força, a raiva vira energia criadora, a dor se torna combustível e o que antes te quebrava, agora te ensina. Esse é o segredo que Jung chamou de individuação, o processo de se tornar quem você é. Não o que o mundo quer que você seja, mas o que sua alma sempre foi, antes das máscaras, antes do medo, antes da culpa. Mas cuidado, porque o ego vai tentar te puxar de volta. Ele vai sussurrar que você está enlouquecendo, vai dizer que é perigoso se afastar do caminho seguro, e se você escutar essa voz por tempo demais, vai voltar a viver como antes, um corpo vivo com uma alma adormecida. Mas se você tiver coragem de continuar, algo extraordinário começa a acontecer. Você para de correr atrás do que achava que precisava. Você percebe que não quer mais vencer os outros, mas sim vencer a si mesmo. Você entende que a paz não vem de fora, mas da harmonia entre as suas luzes e sombras. E então, pela primeira vez, você sente o gosto da liberdade. Não aquela liberdade falsa vendida nas redes, mas a real, a de poder ser quem é, sem medo de ser rejeitado, sem a necessidade de provar nada para ninguém. E isso muda tudo,
Porque quando você se liberta internamente, nada mais te controla. Nem as opiniões, nem o dinheiro, nem o passado, nem a culpa. Você se torna inteiro, e um homem inteiro é indomável. Mas para chegar aqui, é preciso atravessar o deserto. E todo deserto tem sua tentação. A tentação de desistir, de voltar para o conforto antigo, de se convencer que não é o momento. Mas o que você não percebe é que o momento perfeito nunca virá. O colapso, a dor, o vazio, tudo isso é o convite. E o universo não vai parar de repetir a lição até que você aprenda. Por isso, quando sentir vontade de fugir, fique. Fique com a dor, fique com o medo, fique com o silêncio. Porque ali, no silêncio, que a alma começa a falar. Ela não grita, ela sussurra, mas o sussurro dela é mais poderoso que o ruído do mundo. E ela diz: você não está quebrado, você só está sendo moldado. Você começa a entender que o colapso não destruiu sua vida. Ele apenas removeu o que impedia sua essência de florescer. O caos te purificou, a dor te lapidou e o vazio te preparou para receber algo que não pode ser comprado: consciência. A consciência é o verdadeiro milagre, porque quando ela desperta, tudo muda. As mesmas pessoas continuam lá, as mesmas situações, os mesmos problemas, mas agora é você quem mudou. E quando você muda, o mundo inteiro responde. As portas que pareciam trancadas começam a se abrir, as oportunidades que você não via começam a surgir, e você entende o que Jung quis dizer quando escreveu: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida, e você o chamará de destino. O destino nunca foi sorte, foi inconsciência. E o dia em que você enxergar isso, é o dia em que sua história recomeça. Mas o mais bonito é que, ao recomeçar, você percebe que nunca esteve realmente sozinho. A vida sempre esteve tentando te acordar através das perdas, das dores, dos silêncios. Tudo que parecia contra você, na verdade, trabalhava a seu favor. E então, você entende o significado da palavra redenção. Não é ser perfeito, é se aceitar imperfeito. É abraçar cada cicatriz como prova de que você sobreviveu. É olhar para dentro e dizer: eu não sou mais o que fui, mas também não quero ser quem eu era. Você começa a sentir uma nova energia nascendo. É calma, mas firme. É suave, mas poderosa. É como se algo dentro de você dissesse: agora sim, é hora de viver de verdade. E é nesse ponto que a alma desperta por completo. O homem que emergiu do colapso não é o mesmo que caiu. Ele carrega a sabedoria do sofrimento, a serenidade da aceitação e a força de quem viu o próprio abismo e não fugiu. Esse é o verdadeiro renascimento. Não aquele que vem com promessas de sucesso ou iluminação instantânea, mas o que nasce da coragem de continuar, mesmo quando tudo dentro de você quer parar, porque no fim é isso que define os que despertam. Eles não desistem, eles escutam, eles sentem, eles permanecem. E é por isso que o colapso, na verdade, é o portal para a transformação. Você não perde sua vida, você ganha uma nova, uma vida onde o medo não te paralisa, a dor não te controla e o passado não te define. E quando você chega nesse ponto, você entende que tudo o que aconteceu até aqui aconteceu para te preparar, para te ensinar o que nenhuma escola ensina, para te mostrar o que nenhuma motivação barata mostra, para te fazer enxergar o que poucos têm coragem de ver. O colapso começou dentro de você, mas o despertar também vai começar lá. E talvez esse vídeo seja o lembrete que o universo mandou para você não desistir agora. Você percebe que algo dentro de você começou a mudar. O barulho lá fora já não te prende tanto. A correria perdeu sentido. E o que antes te assustava, agora parece um velho conhecido. É o início da reconstrução.
Mas ninguém te avisa que reconstruir dói tanto quanto desmoronar. Porque agora você enxerga. E quando se enxerga de verdade, não há mais como voltar a dormir. Você começa a ver a falsidade disfarçada de bondade, a manipulação travestida de amor, a covardia escondida sob o nome de prudência. O mundo não muda, você muda. E é justamente por isso que tudo parece diferente. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E o despertar é como encarar o sol depois de viver a vida toda em uma caverna. A luz dói, mas pouco a pouco os olhos se acostumam e você começa a ver a beleza que sempre esteve ali, escondida atrás do medo. Você começa a entender que a sombra não é um inimigo a ser vencido, mas uma parte da alma que implora para ser aceita. E quando você finalmente a acolhe, ela se transforma. O ódio vira força, a raiva vira energia criadora, a dor se torna combustível e o que antes te quebrava, agora te ensina. Esse é o segredo que Jung chamou de individuação, o processo de se tornar quem você é. Não o que o mundo quer que você seja, mas o que sua alma sempre foi, antes das máscaras, antes do medo, antes da culpa. Mas cuidado, porque o ego vai tentar te puxar de volta. Ele vai sussurrar que você está enlouquecendo, vai dizer que é perigoso se afastar do caminho seguro, e se você escutar essa voz por tempo demais, vai voltar a viver como antes, um corpo vivo com uma alma adormecida. Mas se você tiver coragem de continuar, algo extraordinário começa a acontecer. Você para de correr atrás do que achava que precisava. Você percebe que não quer mais vencer os outros, mas sim vencer a si mesmo. Você entende que a paz não vem de fora, mas da harmonia entre as suas luzes e sombras. E então, pela primeira vez, você sente o gosto da liberdade. Não aquela liberdade falsa vendida nas redes, mas a real, a de poder ser quem é, sem medo de ser rejeitado, sem a necessidade de provar nada para ninguém. E isso muda tudo, porque quando você se liberta internamente, nada mais te controla. Nem as opiniões, nem o dinheiro, nem o passado, nem a culpa. Você se torna inteiro, e um homem inteiro é indomável. Mas para chegar aqui, é preciso atravessar o deserto. E todo deserto tem sua tentação. A tentação de desistir, de voltar para o conforto antigo, de se convencer que não é o momento. Mas o que você não percebe é que o momento perfeito nunca virá. O colapso, a dor, o vazio, tudo isso é o convite. E o universo não vai parar de repetir a lição até que você aprenda. Por isso, quando sentir vontade de fugir, fique. Fique com a dor, fique com o medo, fique com o silêncio. Porque ali, no silêncio, que a alma começa a falar. Ela não grita, ela sussurra, mas o sussurro dela é mais poderoso que o ruído do mundo. E ela diz: você não está quebrado, você só está sendo moldado. Você começa a entender que o colapso não destruiu sua vida. Ele apenas removeu o que impedia sua essência de florescer. O caos te purificou, a dor te lapidou e o vazio te preparou para receber algo que não pode ser comprado: consciência. A consciência é o verdadeiro milagre, porque quando ela desperta, tudo muda. As mesmas pessoas continuam lá, as mesmas situações, os mesmos problemas, mas agora é você quem mudou. E quando você muda, o mundo inteiro responde. As portas que pareciam trancadas começam a se abrir, as oportunidades que você não via começam a surgir, e você entende o que Jung quis dizer quando escreveu: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida, e você o chamará de destino. O destino nunca foi sorte, foi inconsciência. E o dia em que você enxergar isso,
é o dia em que sua história recomeça. Mas o mais bonito é que, ao recomeçar, você percebe que nunca esteve realmente sozinho. A vida sempre esteve tentando te acordar através das perdas, das dores, dos silêncios. Tudo que parecia contra você, na verdade, trabalhava a seu favor. E então, você entende o significado da palavra redenção. Não é ser perfeito, é se aceitar imperfeito. É abraçar cada cicatriz como prova de que você sobreviveu. É olhar para dentro e dizer: eu não sou mais o que fui, mas também não quero ser quem eu era. Você começa a sentir uma nova energia nascendo. É calma, mas firme. É suave, mas poderosa. É como se algo dentro de você dissesse: agora sim, é hora de viver de verdade. E é nesse ponto que a alma desperta por completo. O homem que emergiu do colapso não é o mesmo que caiu. Ele carrega a sabedoria do sofrimento, a serenidade da aceitação e a força de quem viu o próprio abismo e não fugiu. Esse é o verdadeiro renascimento. Não aquele que vem com promessas de sucesso ou iluminação instantânea, mas o que nasce da coragem de continuar, mesmo quando tudo dentro de você quer parar, porque no fim é isso que define os que despertam. Eles não desistem, eles escutam, eles sentem, eles permanecem. E é por isso que o colapso, na verdade, é o portal para a transformação. Você não perde sua vida, você ganha uma nova, uma vida onde o medo não te paralisa, a dor não te controla e o passado não te define. E quando você chega nesse ponto, você entende que tudo o que aconteceu até aqui aconteceu para te preparar, para te ensinar o que nenhuma escola ensina, para te mostrar o que nenhuma motivação barata mostra, para te fazer enxergar o que poucos têm coragem de ver. O colapso começou dentro de você, mas o despertar também vai começar lá. E talvez esse vídeo seja o lembrete que o universo mandou para você não desistir agora.